Olá, segundo ano! E aí, tudo bem? Animados para mais uma aula? Hoje a nossa aula será de língua portuguesa. Isso mesmo, lá na página 32, onde nós trabalhamos com o tema curioso. Eu? Quem aí era curioso? Eu sei que todo mundo é curioso e gosta de aprender coisas novas, né? Vamos lá então? Na página 35, nós temos o nosso primeiro questionamento, né? Na página 34, nós temos o poema, né? A invenção do ponto de interrogação, e vamos lá para a correção do número 1. Conforme o texto, né, o poema, em certa frase, escrever frases para fazer perguntas causava maior confusão. Por que isso acontecia de todas as letras, sílabas e palavras juntos já existiam? Por que será que acontecia toda essa confusão? Nós podemos responder muito rápido isso, porque ainda não existia o ponto de interrogação. Então as pessoas acabavam fazendo uma pergunta, mas não colocavam o ponto. E quando você faz uma pergunta, você fala uma frase que não coloca nenhum ponto, né? O ponto de interrogação, que é o da pergunta, a frase fica meio sem graça e você não sabe, na verdade, o que está querendo dizer. Né? Então, sempre é importante. Se é uma pergunta, você colocar os pontos adequados. Se é uma frase simples, você vai colocar apenas o ponto final. Né? Então, toda essa confusão que gerou no texto é por conta do ponto de interrogação. Certinho? Na próxima página, 36, nós temos uma pergunta, que ela é, né? Qual a explicação para a origem do ponto de interrogação você achou mais interessante? É uma resposta pessoal, então cada um teve uma resposta e eu acredito assim, que tiveram respostas maravilhosas, né? Qual que é a explicação? O que você acha? Número 5, releia esse trecho do poema, A Invenção do Ponto de Interrogação. Vamos lá então? Acompanhe esse trecho. A escrita já tinha sido inventada, todas as letras, as sílabas, as palavras, mas houve uma fase em que escrever uma frase estava causando a maior confusão. Circule as palavras que apresentam uma sequência de letras formada por consoante, consoante e vogal. Então vamos lá, a Pro vai falar essas palavras que é para que você possa ter circulado. Escrita, tinha, inventada, letras, palavras, escrever, fase, causando e confusão. É uma palavra que tem a sequência de consoante, mais uma consoante e mais uma vogal, certo? Agora, das palavras circuladas, reescreva apenas aquelas em que a sequência consoante mais vogal está na mesma sílaba. Por exemplo, escrita. Olha, nós temos a escrita, então o CRI é o C, o R e o I. É uma consoante e uma vogal, certo? E temos outras também, você vai escrever. Então, vamos lá. Tinha, letras, palavras, escrever e frase, perdão. Letra C. Em quais das palavras circuladas a sequência consoante mais vogal começa com a letra M ou N? Então, vamos lá. Tinha. A próxima agora, vamos lá. Leia o texto a seguir com a ajuda, né, da mamãe e conheça uma rã muito curiosa. Então, nós vamos ver aqui na página de trás o que era para fazer com o texto. Primeiro, nós vamos para a página 38, depois nós voltamos na 37. Pinte, número 1, pinte o quadro onde está a principal característica da rã. A rãzinha era muito curiosa. Então, quem marcou curiosa, parabéns. Ligue as palavras e seus significados. Falastrona é quem é descuidada ou quem fala muito? Quem fala muito, muito bem. E imprudente é a pessoa que é descuidada. Parabéns para quem marcou. Uma das características dos curiosos é fazer muitas perguntas. A rã também é curiosa. Grife no texto as perguntas que ela fez para a serpente. Agora sim, nós vamos voltar na página 37 para grifar as perguntas que ela fez para a serpente. Vamos lá? Primeira pergunta.
Aonde você vai assim, venerável senhora? Você vai fazer um traço embaixo dessa frase. A próxima. Por que volta e meia você troca a pele? Próxima. Por que você remexe o rabo como se estivesse brava? Próxima. Por que sua língua se espicha como uma flecha? Próxima. Por que você joga a cabeça para frente? E a última. E por que você fica sempre arrastando a barriga no chão? Então, essas foram as perguntas feitas pela serpente. Número 4. A rã, presta bem atenção. A rã já sabia sobre as serpentes. Será? Complete a frase com a ajuda do professor. A rã já sabia que as serpentes trocam de pele, remexem o rabo, espicham a língua, jogam a cabeça para frente, arrastam a barriga no chão para se deslocar. Muito bem, essa é a resposta. Né? O que a rã já sabia sobre as serpentes? Olha, 2 tipos de falar. O que a rã já sabia sobre as serpentes? Agora com o ponto. O que a rã já sabia sobre as serpentes? Aí está a resposta que a Pro deu. Ela já sabia que a rã troca de pele, remexe o rabo, né? E as outras respostas que nós já falamos. Tá vendo como que muda a frase por conta do ponto? Número 5. A serpente também fez perguntas. Escreva o que ela quis saber sobre a rã. Primeira pergunta. E você? Por que seus olhos são saltados? E por que abre a boca desse jeito? O que você faz o dia inteiro? Essas foram as perguntas. Número 6. O que aconteceu com a rã no final da história? Por quê? Ela foi engolida pela serpente porque a serpente ficou irritada com tantas perguntas impertinentes que a rã fez. Lembram de quantas perguntas ela fez? Número 8. Imagine os encontros entre animais muito curiosos. Escreva as perguntas que você acha que a rã faria se encontrasse um elefante. Quais será que seriam essas perguntas? Letra B. O que você acha que uma joaninha perguntaria à rã da história se a encontrasse? Imagine como que seria a conversa da joaninha com uma rã. A rã curiosa lá da história que nós lemos. Número 9. Existe um ditado popular que, de certo modo, poderia servir de moral para essa história. Vamos marcar o correto. De grão em grão a galinha enche o papo. A curiosidade matou o gato. Ou quando um não quer, 2 não brigam. Qual será desses 3 ditados populares que se encaixa com a nossa história? Para quem marcou, o curioso matou o gato, parabéns. Isso mesmo, porque a rã era tão curiosa, o que aconteceu com ela? A serpente comeu ela, né? Número 10. Nessa história, a curiosidade foi algo positivo ou negativo? Eu achei muito negativo, no meu ponto de vista. Eu achei muito negativo a curiosidade da rã com a serpente, né? Ela não imaginava que a serpente iria comê-la, né? Então, para ela não foi muito legal isso, não. E as suas respostas foram parecidas com essas que que nós fizemos? Espero que sim. E se tenha ficado alguma dúvida com relação ao texto, né, à escrita, todos os dias às 16 horas a Pro está no Skype. É só ligar para que a gente possa conversar e tirar as nossas dúvidas. Certinho? Então fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. E um beijo cheio de saudade.